Vamos começar mais um podcast, Tá Esperando o Quê? Um podcast que conta histórias reais de pessoas que deixaram de esperar e começaram a agir. Eu sou o Leandro Mendonça, host desse podcast, e hoje temos como tema confeitaria de sucesso. Como convidada, recebo uma amiga que já estamos junto aí, caminhando junto há um tempo, né? Mariana Andrade, confeiteira, empreendedora, professora de confeitaria aqui em São José dos Campos. Começou sua trajetória em 2012 e transforma doces em alegria, amor e tudo que você pode imaginar. Já trabalhou para grandes confeitarias, é empreendedora nata e professora no Instituto Gourmet. Mariana, seja bem-vinda ao Tá Esperando o Quê? Podcast. Obrigada. Gostei da apresentação. Muito bom. Essa foi meio escrita e meio improvisada. Bom, para a gente começar, vamos falar sobre de onde você veio, se você é daqui mesmo de São José, e conta um pouquinho da sua origem, de maneira bem resumida, e uma curiosidade que ninguém sabe sobre você. Sou de São José dos Campos, nascida e criada aqui. Comecei na minha infância, nunca tive contato com doces, né? Eu falo até para as alunas, ao contrário, né? Minha mãe não fazia bolo, quando fazia era só por Deus. Eu acho que é por isso que eu até entrei, porque eu falei, será que é difícil assim mesmo? E nunca pensei em empreender, foi uma coisa que apareceu na minha vida por necessidade. Sempre trabalhei desde os 12 anos. E uma curiosidade que nesse monte de trabalho que eu já fiz, empresas que eu já fui secretária num escritório de contabilidade. Uma coisa que eu nunca imaginei, mas já precisei trabalhar. Olha só, então saiu do escritório de contabilidade e foi empreender na confeitaria. Sim. Muito bom. Vamos voltar então um pouquinho sobre essa história, essa relação da cozinha com a sua família, né? Você comentou que a sua mãe não fazia doce de jeito nenhum. Em que momento você sentiu falta de um docinho em casa e falou assim, já que minha mãe não faz, vou eu mesmo aprender a fazer? Na verdade, nem foi tanto por isso. Foi quando eu engravidei, com 20 anos, da Bia. Então, assim, eu sempre trabalhei, eu sempre fui muito acostumada à rotina de trabalho, mas eu trabalhava fora. Sempre fui vendedora, né? Então, trabalhava para as empresas como vendedora. E aí, a gestação da Bia foi bem complicada. Eu precisei ficar 6 meses em repouso absoluto. E, nossa, foi difícil demais, 6 meses sem poder trabalhar. Aí, quando ela tinha 3 meses, surgiu um curso perto da minha casa de trufas e ovo de Páscoa. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou lá fazer porque é uma oportunidade de aprender alguma coisa, porque eu preciso trabalhar, não conseguia mais ficar parada. E aí fui fazer esse curso quando ela tinha 3 meses e comecei a pegar encomenda de trufa só, né? Então, alguns amigos vendiam nos locais que trabalhava, que estudava, e começou ali a gerar uma renda que me ajudava financeiramente, né? Porque eu tinha uma criança pequena, né? Tinha acabado de formar uma família, então eu precisava ajudar de alguma forma. E aí comecei a vender trufas, aí na Páscoa eu peguei encomenda de ovos de Páscoa também, aí vi lá, nossa, ajudou bastante. Mas os locais que vendiam minhas trufas não poderia mais vender, porque aí surgiu outra pessoa vendendo, enfim, teve uma divergência ali. E aí eu parei de vender trufa. Só que aí já vi o gostinho ali pela confeitaria, já vi que dava retorno, mas não continuei. Voltei para o CLT quando a Bia tinha 8 meses. Fui trabalhar de vendedora numa loja uma outlet de lingerie também, nada a ver com nada, né? Mas era vendedora. E fiquei por 8 meses lá, só que aí não dava, porque assim, eu pagava escola para a Bia, e aí o salário de CLT mais pagando uma escola, a conta não fechava. E aí foi quando eu decidi voltar para vender doce. Aí foi, aqui em São José dos Campos, estava começando aquela coisa de festa provençal, onde precisava de doces personalizados. Não tinha aqui em São José, pouquíssimas pessoas faziam pasta americana. E aí a avó da Bia falou para mim, Mari, tá difícil a gente achar fornecedor, por que você não faz doce pra gente? A gente vai recomendar você. E aí eu comecei a olhar com outros olhos, falei, talvez dá para eu fazer. Então eu comecei a pesquisar na internet. Só que tinha pouquíssimas coisas na internet, YouTube tinha, mas eles explicavam bem superficiais, né, para uma pessoa que
não tinha conhecimento nem técnica com brigadeiro, com nada, foi bem complicado. Então foi ali na luta mesmo, eu fazia, testava, para dar ponto no brigadeiro, eu colocava na panela, colocava no freezer para ver se ia dar para enrolar. Então, assim, tinha que ser ali na luta. Então, essa dificuldade que eu tive foi o que foi me motivando no futuro para dar aula, porque foi muito difícil para eu aprender tudo sozinha. Aí eu fiz curso, depois de uns 4 meses fazendo esses doces, eu falei, não, preciso aprender mesmo de forma técnica, pelo menos alguma coisa, né? Para eu vender, eu preciso aprender. E aí foi quando eu fiz esse curso, foi um difusor de águas para mim, porque eu aprendi como trabalhar realmente com pasta americana. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer os kits de festa, né? Foi basicamente assim que eu comecei. Muito bom, tem muita coisa aí dentro dessa história, Tem. né? Vamos falar um pouco sobre essa virada de que você percebeu, de que de repente a sua flexibilidade por conta de criança pequena, mais o retorno que você tinha, a conta acabava não fechando, então você foi buscar ali uma solução através dos doces, né? Começou com as trufas. As trufas você saía para vender ou você deixava nos lugares, tipo um restaurante? Como você realmente gerava uma renda através das trufas? Eu nunca saí para vender. A madrinha da Bia levava na escola que ela estudava para vender e o pai da Bia levava na fábrica e vendia lá. Então, eram pessoas que pegavam e alguns parentes encomendavam, sempre por encomenda, ou levava para algum lugar. Eu mesmo nunca tinha saído para vender. Entendi. Beleza. Aí, por que parou mesmo a trufa de vender? Porque aí ela se formou, né? A madrinha da Bia, ela se formou no Senac, lá que ela dava aula, então ela não poderia mais vender. E uma pessoa que vendia trufa lá na fábrica, uma senhora... uma outra pessoa começou a concorrer. Não, ela estava afastada. Então, nesse tempo que ela ficou afastada, eu vendi, mas quando ela retornou, aí eu fiquei com dó. Mas aí, você não pensou nesse momento em vender em outros lugares? Não tinha tido esse start ainda. Legal. Eu resolvi voltar para o CLT. E aí, aí então entrou, ficou um tempo, voltou CLT, veio o insight de alguém falando sobre pasta americana ou personalizado. O que efetivamente é pasta americana e essa parte personalizada? Você falou de estar vindo a moda provençal. Eu não tenho a mínima ideia do que significa isso dentro da festa. É que assim, é onde começou a surgir a decoração de festa mesmo, para festa infantil. Ou seja, sair do famoso beijinho e brigadeiro. Isso, aí começou ali o pessoal querer uma coisa mais diferenciada, uma festa mais personalizada. Eu também não sabia o que era pasta americana, também não tinha tido contato, mas eu vi potencial, porque era algo que ainda estava começando. Então eu falei, realmente, se focar nisso, pode ser que gere alguma coisa. Então, o que aconteceu? O que brilhou meus olhos ali? Eu comecei a pegar encomenda de doces simples, né? No começo ali, brigadeiro, beijinho, falso alfajor, pirulito simples. O que é falso alfajor? Falso alfajor, eu falo como se você soubesse, né? Falso alfajor é a bolacha Maria, bolacha de maisena redonda, recheada de doce de leite e banhada no chocolate. Aí vira um pirulito. Por que é falso? É falso porque o alfajor verdadeiro a gente faz a massa do alfajor. Ah, entendi. Então, e aí o falso é com a bolacha Maria ali substituindo. Mas ele é vendido assim, como falso alfajor? Sim, pior que popularmente, você falar falso alfajor, o pessoal já sabe o que é. Então eu fazia só esses básicos. E vi que realmente, se eu fizesse o personalizado, faria diferença. E realmente foi o que deu total diferença. Foi quando a gente postou, né, na rede social um doce personalizado. E na época, assim, já bombou ali. Era Facebook, né? Não era nem Instagram, né? Há 14 anos atrás. Aí bombou. O pessoal perguntando se fazia tal tema, tal tema. E aí eu vi o potencial que tinha trabalhar com doces personalizados ao invés do comum, né? Entendi. Então, assim, dentro de uma festa, a pessoa vai fazer uma festa do, sei lá, do Shrek. Aí tem todo aquele, como é que chama? Pegmonte, né? Que é decorado. Uhum. As mesas provavelmente tinham algumas brigadeiro, beijinhos, coisas tradicionais. E talvez tinha alguma parte gráfica, alguma coisa assim que ilustrava o lance dos personagens. Mas não tinha doces que conectavam com a festa, é isso? Exatamente, porque aí se você tem um doce personalizado no tema, né, dando o exemplo do Shrek, que realmente eu já até fiz, a pessoa tem dificuldade de arrumar
uma festa personalizada, porque é um tema mais difícil de sair, não tem tanta saída. Então, o que a pessoa faz? A pessoa quer algo que remete o tema. Então, ela contrata o doce personalizado, ele vai ajudar a enfeitar a mesa e, além de tudo, depois pode ser a sobremesa das crianças. A criança ela fica doida. E o que é pasta americana? É uma massa, né, que a gente consegue modelar. Ela é feita de açúcar, né? Tem outros ingredientes, mas o principal é açúcar. Ela é modelável. Hoje em dia, né, tem vários sabores, né? Tem pasta americana sabor morango, tutti-frutti. Mas, assim, basicamente, ela é uma pasta modelável que você consegue transformar ela em qualquer coisa que você quiser. Qualquer tema que você imaginar é possível com a pasta americana. Ou seja, é uma massinha. É uma massinha comestível. Entendi. E aí, você pinta essa massinha ou ela é multicores igual as massinhas? Ela já tingida, você consegue comprar ela na cor, mas eu, particularmente, gosto de trabalhar com ela branca e tingir com corante em gel alimentício. Aí você chega na cor que você quer. Muito bom. E aí, depois que você, então, começou a fazer isso, sendo que não era popularmente... não tinham outras pessoas que faziam, né? Tinham dificuldade e tudo mais. Você falou que começou a ter encomendas das pessoas, procura. Em que momento você olhou e falou assim, acertei, acho que isso é um negócio mesmo. E aí que você falou, então aí eu fui me qualificar, porque se não tinha cursos ou treinamentos disponíveis, né? Ele era mais no YouTube e tudo mais. Qual foi esse momento? Comecei a fazer com o que eu tinha e quanto tempo depois você foi buscar a qualificação? E como foi essa virada de chave em relação às demandas do mercado? Eu percebi que tinha potencial quando eu comecei a atender os clientes da festa, né, da avó da Bia. Então, uma cliente em específico, lembro muito bem dela, inclusive tem encomenda com ela essa semana, ela desde aquela época, ela ia fazer o chá de bebê do filho dela e me chamou, a gente foi fazer um atendimento presencial no apartamento dela. E ela começou a passar tudo que ela queria. Ela falou que queria que fosse algo bem especial, que fosse algo que chamasse atenção. E ela não tinha problema em gastar. Ela queria algo que fosse personalizado para aquele evento. E assim, na hora que eu fechei o contrato com ela, eu coloquei ali o comparativo com o meu fixo ali do CLT. Eu falei, isso aqui é um negócio que dá para eu investir e vai gerar renda para mim. Então, o difusor foi aí que eu comecei a querer saber mais, me especializar, porque eu sabia que ali seria um bom empreendimento que eu podia investir. Mas, assim, é o que eu sempre falo e falo para todas as minhas alunas. Eu comecei literalmente com nada, né? Eu comecei ali com uma espátula, uma panela que eu tinha em casa e fui adquirindo os materiais conforme eu fechava os pedidos. Porque, né, se a gente pede um sinal de 50%, aquele sinal eu usava para comprar o material. Então, não foi zero investimento para eu começar o negócio. Muito bom. Você lembra exatamente qual foi a primeira festa que você fez? Foi essa do Safari, de personalizados. Foi dessa cliente que eu tenho até hoje, né? Na época, ela tinha lançado aquele Explosão de Amor aqui em São José dos Campos, era bem conhecido, né? A Helena. E agora ela tem uma imobiliária aqui em São José dos Campos, uma imobiliária de luxo. Então, ela mudou de ramo, mas continuou comigo. E quando foi o momento que você falou, eu preciso investir em técnica e qualificação? Quando eu vi a demanda, né? Eu fiz tudo ali do meu jeito. Mas eu falei, não dá para eu fazer do meu jeito, achando que o cupcake está certo, achando que o doce está certo. Não, eu preciso saber técnica, eu preciso saber se realmente o que eu estou fazendo é certo. E aí foi quando eu busquei um curso de uma pessoa que dava aula particular em São José e ela passou as técnicas corretas para eu trabalhar. Mas quanto tempo depois foi? Foi uns 8 meses depois ali que eu já estava trabalhando. E quando você fez o curso, mudou muita coisa dentro da sua... Muita coisa. Assim, foi um curso bem rápido, né? Foi um curso rápido de 2 aulas. Eu lembro, foi até aula de cupcake e biscoito amanteigado. Mas essas 2 aulas eu consegui ter uma percepção geral dos doces personalizados, entendeu? Mas foi assim, foi a virada de chave, foi o curso, literalmente. Eu reconheço que esse curso fez com que eu entendesse técnicas, que foi o que mudou para mim
o rumo da história. Ou seja, o que você eventualmente investiu no curso logo viabilizou um retorno com as festas que você pegou depois. Com certeza. O retorno foi muito rápido, né? Eu investi ali e com uma festa que eu fechei, eu já paguei pagou o curso. E aí isso foi, quando foi que você começou? 2012. 2012. Nessa época, você começou por conta, era Mariana e tudo mais, já tinha um nome, isso? Ou tinha uma empresa? Como foi? Foi autônoma? Como que você foi crescendo e desenhando essa estrutura toda? Assim que surgiu, comecei a pegar os primeiros pedidos que eu vi que seria uma coisa que eu queria investir, que eu ia me dedicar. Cheguei à conclusão que a gente precisava definir um nome, né? Não poderia ser Mariana. Por que não poderia ser Mariana? Na minha visão, naquele tempo, eu achei assim, se eu quero montar uma empresa, uma marca, eu quero um nome por trás da marca. Eu não vou querer meu nome ali a princípio, né? Até porque eu não era sozinha, né? Tinha mais gente comigo começando. Então, foi por isso que a gente preferiu definir um nome. Foi quando surgiu, né, a minha antiga marca, que era o Candy Cookie. E aí a gente baseou tudo ali no nome da marca. Aí começamos a criar identidade visual, página no Facebook, colocar anúncio patrocinado no Facebook na época, no Google. E isso que começou a entrar muito pedido, né, na hora que a gente colocou ali o anúncio patrocinado. Também, na época, muitas pessoas ainda nem conheciam. Então, como a gente foi ali pioneiro ali na confeitaria... Ou seja, em 2012 você estava fazendo anúncio na internet já quando esse lance de marketing digital, de repente, estava engatinhando ainda. Sim, foi 2012 para 2013 já começo de 2013, que a gente já começou ali a frisar bem a marca mesmo, foi comecinho de 2013. E nesse início, bom, você já falou sobre as dificuldades técnicas de começar a fazer as coisas realmente para poder vender e tudo mais. Além da parte técnica, qual outra dificuldade que você teve para oferecer isso para as pessoas? Porque assim, você trouxe um exemplo da primeira pessoa que você atende até hoje, que falou assim, faz o que eu preciso que seja feito e não importa o valor, né? Sim. Mas e depois? Para os próximos clientes, talvez não foram com essa abordagem, né? Para você conseguir conquistar mais clientes, talvez você tivesse que gerar um valor que talvez a pessoa ainda não tivesse essa noção, né? Porque já não era uma coisa natural na época de ter toda essa personalização. Então a pessoa pensa, né? Eu decido colocar ou não colocar, dependendo de custo, dependendo de sabor, dependendo de várias coisas. Então, qual outra dificuldade, além da técnica, foi para você realmente crescer em demanda no seu negócio? Foi a degustação, porque assim, naquela época o pessoal tinha muito preconceito com pasta americana. Porque antigamente, muito tempo atrás, o pessoal fabricava a pasta americana. Então, cada pasta americana ficava de um sabor. Não era ali a base de açúcar, o pessoal colocava gordura vegetal e tal. Quem fazia? Eram marcas ou eram pessoas, não, pessoas em casa? Em casa. Então, assim, quem comeu pasta americana naquela época já não, pasta americana eu não quero, é horrível. Então, assim, como desde aquela época eu trabalhava já com uma marca específica que era a melhor do mercado, que está comigo até hoje, eu precisava fazer com que as pessoas experimentassem. Elas... Já pede um patrocínio para a marca. Arcolor, alô? Então, assim, eu precisava fazer com que eles experimentassem. Aí eu falava, tem a degustação. Eu cobrava um valor bem simbólico na época, ainda também não entendia de precificação, tá? Porque foi um ponto que eu precisei melhorar muito. Então, eu cobrava ali um kit de degustação e a pessoa ia lá na minha casa, buscava esse kit, experimentavam, aí eu já quebrava aquele negócio, não, é ruim, porque realmente não é ruim. Então, para todo mundo que tinha interesse, você agendava um dia, ela passava na sua casa, buscava um kit de degustação e ia para casa. Ela não comia no local. Não. Aí só depois é que eventualmente você fechava. E qual era a taxa de conversão? Você lembra disso? Nossa. Para cada 10 pessoas que iam buscar lá um kit, você lembra de quantas pessoas eventualmente fechavam? Isso me marcou muito, porque assim,
eu não lembro o número exato, mas assim, era basicamente, tipo, de 10 pessoas, 9 fechavam. Era bem alto. Porque eu confiava no produto já, eu sabia que tinha sabor e que era bonito, era diferente. Então, assim, é a primeira coisa, né? Você acreditar no que você está vendendo. Então, eu fazia uma coisa que eu realmente sabia que ia chamar atenção e que a pessoa ia gostar. E o quanto você acha que fazer a degustação foi fundamental? Porque eu imagino que você já estava fazendo tráfego pago, anúncio na internet. As pessoas elas se conectavam, passavam a conhecer a sua empresa, né? Mas até aí tinham as crenças. Ah, a pasta americana não é bom, é ruim e tudo mais. E aí, como você acha que a degustação foi fundamental para isso? Eu acho que a degustação foi fundamental porque na época eu não tinha prova social, eu não tinha o feedback, não tinha esse insight de postar, o feedback de cliente. Então, assim, a pessoa precisava saber por que ela ia me contratar. Então, aí eu chamava para degustação porque eu acho que aí seria um meio dela fechar comigo, né? Se ela experimentar uma vez, ela gostar, eu entregar um bom produto quando ela encomendar, ela vai ser uma minha cliente enquanto ela precisar. E foi assim que eu fui crescendo a minha marca. Esse mercado de festa, de certa forma, você tem possibilidades de manter o cliente há mais de 10 anos, como acontece com essa sua cliente, né? Porque pode ser que você não faça festa todo ano, mas pode ser que você faça festa todo ano, ou mêsversário e tudo mais, né? O que faz uma pessoa parar de comprar de você, mesmo fazendo festa? De você não, de qualquer confeitaria, né? Quais são os grandes os grandes fatores que uma pessoa pode deixar de comprar de uma confeiteira que acompanha há muito tempo? Isso eu tenho super certo em mente, porque eu vi muito acontecendo, né? Porque quando eu comecei, o pessoal viu ali minha marca crescendo, surgiu muitas pessoas querendo fazer igual, né? Uhum. Então o pessoal ia lá, eu vendia meu kit por R$200, o pessoal começava ali e já, o meu vai ser 100. Então, né, chutava ali um preço. E o que acontecia com essas pessoas? Elas competiam ali comigo, né? Aquela falsa concorrência, e eu, tranquilo, eu continuava fazendo meu trabalho. Mas aí a pessoa lá pegava 10 contratos, tinha 10 festas no final de semana, não dava conta, entregava um produto de péssima qualidade. Aí essas pessoas que contratou por 100 me ligavam desesperadas. Porque senão não ia ter na festa. Me mandava foto, olha o que ela me entregou, pelo amor de Deus. E aí eu falei, né, não vai durar muito tempo. A pessoa acha que é jogar ali um preço que ela acha que mas não dá conta ali de produzir. Então, assim, eu acho que o pior fator é isso. Você vender um produto que você nem sabe o preço, não sabe o custo e não sabe o tempo que você vai levar para fazer. Porque, né, hoje, para eu atender 7 festas, eu tenho uma equipe por trás. Então, não adianta eu pegar 7 festas e achar que eu vou dar conta sozinha. Então, acho que a pessoa não tem essa consciência do que está fazendo. Esse lance de festa tem a dor de, normalmente, ser para entrega no mesmo dia, ou período, ou momento, né? Uhum. Ou seja, os eventos tendem a ser mais para o final de semana. Então, quem trabalha com confeitaria, às vezes fica com segunda livre, terça livre, mas depois sobrecarrega tudo isso mais para o final da semana, certo? Sim, né? Em pontos, porque assim, tudo é organização. No começo, lá, né? 14 anos atrás, 12 anos atrás, eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha vida, né? Então, assim, para eu conseguir atender, mesmo que eu tinha equipe, como eu não tinha essa técnica, eu não tinha feito um curso específico para saber precificação, logística, então eu fazia tudo ali atropelado. Então, realmente, era de domingo a domingo, segunda-feira eu ficava mais livre. Mas hoje, né, depois de tanto tempo, né, que eu fui me especializando, fui vendo a melhor forma de organizar tudo, hoje eu trabalho sábado até 1h da tarde. E começo a semana na segunda-feira de manhã. Então, eu tenho final de semana. Hoje eu posso dizer que eu tenho final de semana. Mesmo trabalhando com festa? Mesmo trabalhando com festa. É possível. É possível. Muito bom. E em que momento o lance de... Você foi tocada ou se tocou, né? Pensou que poderia transferir o seu conhecimento adquirido
para outras pessoas. Em que momento você falou assim, pô, eu acho que eu posso dar aula, né? Posso ensinar outras pessoas a fazerem esse negócio que é tão escasso, né, na época, e transferir esse conhecimento para outras pessoas? Olha, eu sempre tive esse lance de empatia, de, pô, tem mais gente que podia estar sendo ajudado de alguma forma e não sabe. E aí eu tive muita dificuldade, como eu falei no começo. Então, quando passou ali 2, 3 anos que eu já estava ali com a Candy Cook, já estava bem alta, já tinha bastante pedidos, começou aí essa pessoa que me deu, que eu tive curso, ela não dava mais curso em São José. E, na época, o pai da Bia falou, por que você não dá aula? Né? Então, foi uma coisa que eu comecei a pensar. Falei, nossa, será que eu dou conta? Né? E fizemos o teste. Lancei ali a turma no Facebook, na época. Curso presencial. Curso presencial, né? Era um curso intensivo, né? Dos doces que eu mais vendia. Até foi engraçado, né? Quando eu lancei, eu recebi muitas mensagens falando, você é louca, você vai ensinar algo que é sua fonte de renda. Vou passar a receita do bolo. Eu falei, não tem problema nenhum. Lógico, a gente fica ali, mas assim, eu nunca vi problema em ensinar o que eu sei. E, por incrível que pareça, a primeira turma já encheu. A gente colocou ali 7 pessoas no máximo, porque ia ser na minha casa, né, no ateliê ali que era num cômodo da minha casa, e já encheu. Então, assim, nessa turma, as alunas já me deram um feedback maravilhoso, né? Nem eu sabia que eu tinha esse dom de ensinar. Então, assim, na hora que eu dei a aula, o pessoal falou, nossa, deu para aprender, já consigo fazer, já consigo trabalhar. Então, a gente começou a lançar uma turma por mês e todas as turmas lotavam, todas. E aí, nessas turmas ali, foi em 2015, e aí algumas alunas destacaram, né? 2 ali em específico, lá da época de 2015, ficaram, né? A Simone hoje, ela desde aquela época, eu falo para ela que eu até lembro, quando ela foi fazer aula, ela falou assim, Mari, eu vim porque eu precisava distrair minha cabeça. Então, ela nem foi pensando em vender, ela foi para distrair a cabeça dela, tinha criança pequena, fez o curso, fez a festa para o filho dela, e ela falou que a partir de lá todo mundo da família começou a pedir doce. Então ela começou ali a pegar a encomenda com a família, e hoje em dia eu falo dela para todo mundo. Para mim ela é uma das melhores aqui em São José. E ela tá ali com uma fonte de renda, ela é bem conhecida aqui em São José, depois da aula que ela teve lá em 2015 comigo. Então, assim, tem bastante alunas que continuaram depois da aula. Você acha que... Você comentou que não tem problema de dar aula, muita gente tem receio de transferir conhecimento por criar uma concorrência, né, direta, né? Se eu faço pasta americana, eu vou ensinar pasta americana, eu tenho alta probabilidade de criar uma pessoa que vai concorrer comigo, seja por preço, seja por qualidade, né? Porque quando a gente ensina, a gente nunca sabe quem está do outro lado. A pessoa pode ter muita competência e fazer até melhor do que a gente. Sim. Né? Mas, de certa forma, quando a gente passa conhecimento e forma outras pessoas, tem 2 coisas que eu acho que eventualmente podem acontecer. Uma é você virar autoridade, então você é uma pessoa que realmente ensina, passa e forma pessoas, então você passa a ter, por mais que as pessoas concorram, você ainda pode se tornar a referência, né? Seja para trabalhar juntos, seja para aprender mais, né? Como você citou a sua aluna, imagino que você tenha uma boa relação com ela. Sim. Até hoje. E, por outro aspecto, para todo mundo que visa crescimento, ao transferir conhecimento para mais pessoas, a gente tem potencial de se conectar com outras pessoas que possam vir a trabalhar com a gente, direta ou indiretamente, né? O que você acha? Você concorda? O que você acha? E o que você já fez? O que você faz nesse quesito com relação aos alunos? Eu concordo 100% que eu vi isso na prática, né? Foi totalmente ao contrário do que o pessoal falou. Quando eu comecei a dar aula, eu virei autoridade aqui em São José. Então, o pessoal conhecia o Candy Cook e sabia, a Mari dá aula. Então, ela vai fazer meu doce com excelência. Então, isso fez com que mais pessoas confiassem em fechar comigo. E a questão de dar aula,
eu tô formando pessoas que podem trabalhar comigo no futuro, que é o que acontece hoje na minha confeitaria, né? Ali hoje, se você for ver, hoje trabalhando comigo, tem 5 pessoas. Das 5 pessoas, 4 foi minha aluna. Porque eu sei que elas sabem a forma que eu trabalho, como eu exijo que tenha qualidade. Então, assim, para mim, hoje, né, no mercado em geral, o que falta é mão de obra. Então, eu sou uma pessoa que eu estou formando mão de obra para o meu próprio negócio. Então, para mim, é ótimo. Essa estratégia realmente é muito boa, né? Porque, de fato, o mercado como um todo reclama de ausência de mão de obra, mas se a gente pode criar a mão de obra para nós e para o mercado, é uma alternativa muito boa. Mas vamos lá, em que momento dessa sua jornada toda porque a gente está falando sempre festas de pessoas, de famílias, né? Sim. Em que momento apareceu algum grande negócio, alguma grande empresa na sua vida aí que ou veio de forma natural ou por conta dessas pessoas que você já atendeu como família? A primeira que me chamou muita atenção, que me marcou, foi quando eu era criança, a Fabiola Molina foi na minha escola. Aí, né, naquela época era autógrafo, ainda não era foto, né? Peguei autógrafo com ela e tal. Então, um momento marcante para mim, quando eu já estava ali com 4 anos de empresa, ela me mandou mensagem pedindo doce para o batizado da filha dela. Então, assim, para eu ir lá entregar, fui lá na casa dela, fui super bem recebida, tirei foto, né? Aí já tinha foto. Então, para mim foi bem marcante quando a Fabiola Molina fechou comigo. Passou um tempo, o Carlos Abrantes, que era repórter na época também, a mulher dele fechou comigo. Então, assim, na época do Candy Cook, né, aqui em São José, bastante empresas fechavam comigo. Aí depois, né, pós-pandemia, que já não era Candy Cook, o que me marcou bastante foi quando o ano passado eu fechei com o Center Valley Shopping. Né, o Center Valley confiou em mim fazer os cupcakes para todos os lojistas ali. Quantos foram? 2.260 cupcakes. Uau, 2.000 cupcakes. E aí, né, graças a Deus eu entreguei um trabalho bem feito e esse ano estamos com eles novamente. Boa. Você comentou aí pós-pandemia. E a pandemia? O que aconteceu na pandemia no seu negócio? Nossa, a pandemia foi bem difícil. Foi bom? Não, nada bom. Quando surgiu a pandemia, eu tinha muito contrato, né? Tinha clientes que fechavam comigo sempre. Eu não lembro de cabeça ali, mas tinha na faixa de 50 contratos já fechados para o ano, quando surgiu a pandemia. Então, o Candy Cook estava super em alta, né? Eu permanecia com as aulas. Eu já estava dando aula pelas cooperativas. Então, eu estava grávida. Não, eu estava com a Lara pequena. A Lara tinha 6 meses quando estourou a pandemia. Então, assim, basicamente estava tudo encaminhado, tudo dando super certo, né? As aulas, as encomendas, e veio a pandemia. Eu fiquei um mês paralisada, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia como lidar. E uma coisa que eu sempre tive em mente, eu não vou deixar nenhum cliente na mão. Né? Então, assim, por mais que eu tinha 50 contratos ali, eu sempre estava em contato com os clientes, sempre fui bem transparente. Por eu ter uma proximidade com todos os meus clientes, todos entenderam a situação, aguardaram para ver o que ia acontecer. E depois de 1 mês e meio foi quando surgiu a ideia de fazer mini kit de doces. Né? O meu ticket médio na época era ali R$250, o kit que mais saíam ali do Candy Cook, e eu comecei a fazer kit de R$99, que era kit para festa em casa, era para o pai, para a mãe e para o filho. Foi bom. Para assistir as lives. Né? Tipo isso, exatamente, para não dizer que não comemorou. Só que assim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, né? Foi bom porque eu comecei a gerar renda novamente, mas também foi aquela coisa, os 50 contratos que eu tinha, eles tinham me dado 50% de sinal. Então você não teve a outra parte. Exatamente. Então, Mari, vamos trocar? Vamos pegar isso daí em doce? Então eu tinha que arcar novamente com uma nova estratégia. Então, muitos doces ali foram no mini kit, mas foi uma forma que eu encontrei de não deixar meus clientes na mão, entendeu? Entendi. E aí, nesse momento, então, assim, durante toda a pandemia, você continuou com o seu negócio normal, nessa nova estratégia, ou você teve que fazer alguma mudança no negócio, ou parou o negócio, voltou, foi procurar emprego? O que você fez? Não parei.
Eu não parei, mas qual que foi o desafio? Eu não tinha equipe mais. Então, assim, eu tinha uma criança de 6 meses que eu amamentava, a Bia com 9 anos, e um sonho. Então, eu levava ali a Lara para trabalhar comigo no ateliê. A Bia me ajudava cuidando dela, porque as meninas que trabalhavam comigo nem poderiam ir no ateliê, né? Pegar ônibus ali estava bem complicado. Então, eu fazia tudo praticamente sozinha, né? A madrinha da Lara ajudava, às vezes conseguia ir lá cuidar dela para eu trabalhar. Então, assim, foi um ano eu trabalhando praticamente sozinha. A minha prima trabalhou comigo na época, que morava perto, que não precisava de transporte, ela me deu uma força ali. Só que aí eu tinha que ter aquele desafio de empreender sem equipe, então eu fazia tudo ali e com 2 crianças, né? A Bia me ajudava, mas também era outra criança. Então, assim, foi bem desafiador. Eu permaneci com a marca até 2022, ali na luta, com a esperança de acabar a pandemia e tudo ficar bom. Então foi ali no final da pandemia. Sim. E aí, o que você fez? Então, aí em 2022, foi bem cansativo, muito exaustivo mesmo esse período. Foi 2 anos de luta mesmo. Trocando figurinha, né? Porque como a gente ficou ali sem esses contratos, assim, ficou tudo uma bola de neve ali, né? Contas, enfim. Então, em 2022, foi o extremo do meu estresse. Eu estava bem estressada, né? Com essa dupla jornada aí que eu tinha. Foi quando surgiu o nódulo em mim e minha mãe já teve câncer de mama. Então, foi um susto. Aí eu fui na médica e a médica perguntou qual que era a minha rotina. Aí, na hora que eu comecei a falar, ela falou, já entendi tudo. Ela falou assim, ou você muda a sua rotina, ou esse nódulo vai virar um câncer de mama. Foi assim, da noite para o dia. Aí, da noite para o dia, eu acordei no outro dia e falei, olha, vou vender a marca, não vou permanecer. Aí, né, eu falei, mas eu sempre tive esse cuidado com os clientes. Falei, mas eu não vou anunciar nada, porque o pessoal vai ficar com medo. Eu não vou deixar nenhum cliente na mão, eu vou pensar como que eu vou fazer. Então, como que eu fiz para vender a marca? Eu divulguei só entre minhas alunas. Eu falei que se alguém fosse comprar, teria que ser alguma pessoa que já tivesse tido aula comigo. Então, assim, foi da noite para o dia, porque em 2 dias já apareceu uma aluna para comprar. A gente fez ali o contrato e eu passei a marca para ela. Mas o que eu exigi? Eu exigi que se ela permanecesse, ela teria que seguir com os meus contratos do jeito que eu trabalhava. Então, eu fui lá, treinei ela. Falei, depois que você atender meus clientes, você faz o seu jeito. Então, foi assim, em 2022, que eu vendi a marca por isso. Entendi. Depois você vendeu a marca, você foi fazer o quê? Eu continuei dando aula. Eu dava aula ali na Cicobi Crescem e já estava dando aula na cooperativa da Johnson. Então, eu sempre amei dar aula. A aula sempre me moveu, sempre amei ser professora. Então, eu continuei dando aula. Só que eu precisava dar mais aulas, aí eu já tinha um contato bom ali com a Adriana, ela sempre, qualquer aula que eu anunciasse para ela, bora fazer. Então, assim, comecei a dar bastante aula e peguei 6 meses para estudar. Então, eu estudei marketing, estudei muitas coisas. E depois de 6 meses, clientes começaram a me achar no meu novo Instagram. Eu estava ali bem low profile, não estava nem divulgando nada, bem quietinha no meu canto. Mas os clientes começaram a me achar, falando que tiveram dificuldade em contratar outras pessoas, que já estavam há muitos anos comigo e tal. E assim, eu passei nesses 6 meses um período que eu tive depressão, né? Teve outras coisas que aconteceram, então eu não queria voltar a fazer doce. Só que aí a necessidade bateu na porta. E aí uma cliente simplesmente chegou com... Eu lembro dela, né? Porque ela chegou e mandou mensagem. Falou, Mari, tive um problema enorme, né, com a fornecedora. Ela me atendeu super mal. Você me atendia super bem. Eu não vou fechar com ela. Para mim, doce é energia. A pessoa tem que atender bem. Faz meu doce, eu pago o preço que for. E aí, né, eu olhei ali... Tinha conta para pagar, eu tinha todo o material ali, né, batedeira, tudo. Falei, não, vou fazer para você. Mas na hora que eu comecei a fazer para ela, já começou a reativar tudo. Eu falei, não, eu vou voltar mesmo, que é isso que eu gosto de fazer. Então, foi quando eu voltei a fazer encomenda também. E aí você voltou e agora com uma nova marca. Isso. Aí eu fiz esse novo Instagram do zero. E anunciei lá que eu voltei a fazer doces e aí foi surgindo novos clientes, né? Porque de forma alguma eu queria pegar o cliente de ninguém. Coloquei ali meu nome e aí o pessoal começou a me achar, começou a me procurar e com os contatos que eu tinha também, né? Dando aula. E aí começou tudo retomar com a nova marca, o Cake Mari. Muito bom. Você comentou em alguns momentos aqui que você, tanto no início, quando
não sabia nada e aí foi buscar qualificação no YouTube, e aí depois fez curso? Quanto no momento que você ficou parada, estudando sobre outras coisas? Quanto você acha que estar constantemente aprendendo, seja direta ou indiretamente, ou as coisas, precificar, né, marketing, ou outras coisas, é necessário para quem trabalha com confeitaria? Eu acho que hoje eu falando, se eu tivesse a oportunidade de ter o conhecimento, a oportunidade que tem hoje em curso, teria sido tudo totalmente diferente. Eu acho que isso é essencial para quem quer empreender. Para quem quer empreender, antes de tudo, o pessoal não sabe, o pessoal acha que é só vender, mas se você não souber precificar, você no segundo mês você já desanima e para de fazer. Então, assim, eu acho que para você empreender hoje, você tem que ter um curso, você tem que entender o seu negócio para você ganhar dinheiro. Porque o ser humano é movido a dinheiro. Então, se você começa um negócio e você não tem retorno, você vai desanimar. E para você ter retorno, você precisa saber precificar, você precisa saber quanto você ganha naquele produto, para você ter autoridade para oferecer e vontade de vender, entendeu? Para quem não é da confeitaria ou está iniciando na confeitaria, quais são as possibilidades de uma pessoa trabalhar com confeitaria? Quais são os caminhos possíveis? É só trabalhar numa empresa de confeitaria ou vender doce? Quais são os caminhos possíveis para dentro da confeitaria? Eu falo para as alunas, o caminho é você querer. É querer e buscar conhecimento. Porque eu comecei na cozinha da minha casa, super pequena, e sem material, sem dinheiro para investir. Então, se você quiser, você começa da cozinha da sua casa. Ah, eu tenho criança pequena. Eu comecei com criança pequena. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha dinheiro. Então, para mim, não tem desculpa. É a pessoa querer, buscar o conhecimento, focar que ela consegue empreender. Mas o que ela pode fazer para empreender? Qual seria... A pessoa está começando hoje. Eu preciso gerar renda na minha casa. O que ela poderia fazer? Brigadeiro. Eu falo, brigadeiro todo mundo gosta. Então, eu comecei vendendo brigadeiro. Mas eu sei fazer brigadeiro também, essa eu sei. Não, sabe mesmo? Leite condensado, manteiga, leite condensado e Nescau. Já tá tudo errado. É Toddy? Não, tá tudo errado. Ninguém vai querer mais voltar para comprar de você. Pô, mas meus filhos adoram brigadeiro. É, o brigadeiro de comer de colher, né? Você fala, mas para vender, você chegar ali, chegou no outro dia, já vai estar tudo açucarado, ninguém mais consegue comer. É técnica. Se você souber a técnica certa de um brigadeiro, você consegue vender e o cliente voltar. Porque eu falo para todo mundo, você quer vender, você tem que vender algo que a pessoa volte. Não adianta você vender uma vez e a pessoa não voltar mais. Eu recomecei a minha marca e o pessoal voltou porque eles sabiam a qualidade que eu trabalhava. Então, eles sabiam que se fechasse comigo, eles iam ter um bom produto. Então, técnica é essencial. Não adianta só vender e fazer com que da sua cabeça, né? Muita gente, eu sei fazer brigadeiro, igual você brincou. Não, será que sabe não, mesmo? Falei sério. Não, tá tudo errado esse brigadeiro aí. A única coisa que você acertou foi leite condensado. Mas você tem que saber técnica, saber fazer um produto de qualidade para ter venda. Mas aí brigadeiro mesmo, ou tem outros doces que dá para você vender junto ou brigadeiros de outras formas? Brigadeiro de outros sabores, né? Brigadeiro de ninho com Nutella, o pessoal adora. Então você faz ali, eu comecei assim, eu fazia esses testes. Aquelas caixinhas de Isso, 4? Isso, a caixinha que você paga ali R$5 em 10. Eu comecei assim, eu fazia esse brigadeiro de teste. Quando ele dava certo, eu enrolava, colocava na caixinha 4 brigadeiros e vendia para os meus vizinhos. Aí, com o dinheiro que eu pegava desses 4 brigadeiros, eu comprava mais material para fazer novos testes. Então, eu comecei ali com o R$20, você consegue começar. Porque aí você compra um leite condensado, um creme de leite, um cacau, pelo amor de Deus. Cacau, hein? Cacau, Fica não a dica, é Toddy. não é Toddy nem Nescau. Compra um cacau ali, a embalagem correta, né? E um confeito, né, de qualidade. E começa a vender. Outro dia eu comi um brigadeiro que ele tava até o brigadeiro tava bom, mas o granulado tava com gosto de velho, sabe? Guarda-chuvinha? Isso, guarda-chuva, o famoso guarda-chuva. Então, a importância de você escolher um bom confeito, né? Porque o brigadeiro pode estar bom, mas se você coloca um confeito que não é de qualidade, vai perder total credibilidade. Então vamos fazer aqui um plano de ação para futuras confeiteiras. Tá. Aquela que está esperando, né? Pegando o lance do podcast, está esperando o quê?
Ela está esperando um momento, um empurrão. Então vamos ajudar as confeiteiras a dar esse empurrão. Você falou que o melhor produto para começar é um brigadeiro, certo? Então, brigadeiro. Certo. Ela precisa comprar uma lata de leite condensado, Creme de leite. um creme de leite, cacau. O cacau você consegue comprar até por grama, né? Ah, não quero comprar a caixinha de 200 gramas. Se eu uso 50 gramas de cacau, tem loja de festa que vende por grama. Então você Vende compra. menos. Talvez você pague um pouco mais caro, mas você consegue mas dá para fazer. começar. Eu tenho menos dinheiro, então eu consigo começar. Sim. E aí eu compro uma forminha. Forminha, que é super barato. Você paga R$2 em 100. E uma caixinha. Uma caixinha transparente. Ali Uma lata de leite condensado dá para fazer quantos brigadeiros? Depende do tamanho. Mas se a gente for falar de sobremesa pra gente vender, rende ali uns 20 brigadeiros. 20 brigadeiros vai dar 5 caixinhas. Sim. 5 caixinhas, pelo que eu vejo, a galera vende por uns R$12. Isso, a média de mercado é R$12. R$12. Se eu fizer 20 brigadeiros, 5 caixinhas, R$12, dá R$60 de venda. Isso deve custar uns R$30 ou menos? Muito menos. Menos. Uhum. Então, a pessoa ela precisa de uns R$30 para começar. Foi o que eu falei. Há 14 anos atrás eu comecei com isso. E qual a estratégia de vendas? É o que eu falo. Grupo de condomínio, pessoal que mora em condomínio, grupo de escola, de mães. Quase todos os bairros têm grupo de bairro. Você divulga lá, coloca uma foto bem tirada, pelo amor de Deus. Não vai tirar foto ali com um monte de coisa atrás. Pega eu falo, gente, não precisa ter um estúdio. Pega uma toalha branca, um fundo branco, na luz do sol ali, coloca o brigadeiro, limpa a câmera do celular que você tem. Não precisa ser um iPhone, não precisa ser nada. Limpa a câmera e tira uma foto numa luz boa e posta. E se ficar ruim, ainda pede pro chat GPT dar uma melhorada, hein? Só pede para ele não mudar a foto, pelo amor de Deus. Vai colocar aquela foto de O pessoal falou, esse brigadeiro nem é de verdade. Não existe. E aí, coloca para vender. E aí, e a estratégia do horário. Eu sempre falo para as alunas, olha, posta depois do almoço, na hora do almoço, final da tarde, ali, a hora que o pessoal tá querendo um doce. Então, você posta ali, faz uma foto, um vídeo ali mordendo o brigadeiro. O pessoal vai ficar com vontade e posta. Eu tenho testemunhas, hein? Eu tenho uma aluna minha que começou, a primeira aula dela era de brigadeiro. A primeira aula ela fez para vender e vendeu tudo no grupo do condomínio. E ela vendeu por 15, hein? Não vendeu nem por 12, vendeu por 15 a caixinha. A primeira aula ela já pegou, fez, vendeu. Eu costumo dizer o seguinte, a gente normalmente quer fazer e quer vender, aí tem medo de dar o primeiro passo em vender, né? Aí eu provavelmente já fiz essa pergunta para você, mas eu vou fazer de novo. Tá. Que é, qual é o produto mais vendido no mundo? Vamos ver se você lembra. Nossa, eu lembro. Não lembro a resposta. Peraí. Você puxou a memória, hein? Qual é o... Essa aí é para não esquecer mais. Qual é o produto mais vendido no mundo? Lembro que não era um produto. Essa aí eu aprendi na palestra de um vendedor palestrante. O que você oferece? André o que Ortiz. Você vende? Exatamente. O produto mais vendido no mundo é o mais oferecido. Isso. Ai, tá vendo? Não é a Coca-Cola, não é o papel higiênico, é o mais oferecido. Só que as pessoas têm medo de oferecer. Se você não oferece, como é que você vai vender? Né? Então, não adianta nada fazer o brigadeiro, tirar foto maravilhosa, postar no Instagram. Só isso não vai resolver. Sim, tem que oferecer. Né? Hoje em dia tem o WhatsApp, grupo do WhatsApp, tem o canal do WhatsApp, tem os stories do WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o vizinho. E muita coisa que a gente às vezes só espera, a gente tem que pedir para vender. Sim. Assim, tô fazendo brigadeiro, quantos você vai querer? Ao invés de eu falar, você quer? Eu falo, quantas caixinhas você vai querer? A resposta, a pessoa muda a perspectiva. Sim. Né? E eu falo, em qualquer momento você pode vender, né? A Bia, né, adolescente agora, né, 15 anos, ela sai comigo, ela já fala, já sei, vai dar o seu cartão. Porque, assim, aonde eu vou dar meu cartão? Tô na fila do caixa, não sei o que, aí acaba conversando ali com a caixa, vou deixar meu cartão quando você precisar de doce. Tô no Uber, tô falando ali, aí começa um assunto, vou deixar meu cartão. Nisso eu já fechei tantos contratos, pessoas que
que eu peguei você foi minha passageira. Eu peguei você na fila do mercado. Eu tô com o meu cartão. Se você perguntar agora se eu tô com o meu cartão, tô com o meu cartão no bolso, porque eu fui no restaurante. Pode ser que eu precisasse. Isso no marketing se chama pontos de contato, né? Porque esse pode ser um dos pontos de contato que você tem com as pessoas. Amanhã ela vai entrar no seu Instagram, ela vai começar a acompanhar você. Sim. Se você fizer um tráfego pago, ela começa a ser notificada por isso para quando ela precisar, porque pode ser que ela não precise hoje, mas ela precise daqui a 6 meses. E vai lembrar. E aí quem é que ela vai lembrar? Ela vai lembrar daquela pessoa que esteve em vários pontos de contato com você. Muito bom. E você, o que você acha que a confeiteira precisa ter além de sair para vender? O que além de fazer o brigadeiro, esse é para ela começar. Mas o que ela precisa ter para ser uma confeiteira de sucesso, ser reconhecida como uma confeiteira de sucesso? Resiliência, não desistir. Porque, assim, às vezes vai surgir dificuldades, vai surgir obstáculos, mas você tem que persistir e ter uma meta na cabeça. Eu acho que a gente tem que sempre ter um objetivo. Por que você vai sempre empreender? Por que você vai vender? Por que você vai escolher empreender ao invés de ser um CLT? Né? Eu tive essa escolha lá atrás. Eu poderia, né, ser uma CLT, trabalhar até hoje em alguma loja de vendedora, mas eu escolhi empreender. Então, assim, vai ter meses que são maravilhosos, que a gente tem muitos contratos, e vai ter meses que não são. Mas eu sei o meu propósito e aonde eu quero chegar. Então, assim, não é desistir no primeiro obstáculo. Nossa, Mari, tá ruim de venda. Não. Tá ruim por quê? Você ofereceu? Você mandou para as pessoas? Você tem algum conhecido que tem um mercadinho? Você foi lá perguntar se pode deixar seu doce para vender? Então, assim, tá ruim, tá difícil para quem fica esperando o cliente chegar. Mas se você for oferecer, você vai conseguir. Num outro podcast, a gente falou sobre isso e dentro das pessoas que começam a empreender, isso é muito comum, né? Que é o seguinte, quando a gente trabalha para alguém, a gente tem que chegar no horário, faça chuva ou faça sol, a gente tem que cumprir as tarefas, a gente vai lá na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, no sábado, no domingo, dependendo de qual tipo de trabalho você tem. Quando a gente trabalha para a gente, qualquer outra coisa que tenha vira um empecilho. Para quê? Para a gente trabalhar, para a gente fazer o que tem que ser feito. Então a gente vai adiando, né? Adiando aquela tarefa, adiando aquilo. Por quê? Porque eu sou o dono do meu negócio. Não é isso que todo mundo quer quando empreende? Falsa ilusão, né? Eu quero ser meu chefe, né? Só que o seu chefe, o que acontece? Qual que é o grande problema do seu chefe? É que o seu chefe está sendo mole. Por quê? Porque ele não está cobrando de você aquilo que tem que fazer e por isso você não está fazendo. Né? O meu eu, chefe, não está cobrando. Quando eu tenho um chefe que cobra, eu acabo executando. Então é muito importante que, se você entra dentro da confeitaria ou em qualquer outro empreendimento, que você tenha chefes, né? E não chefe direto porque você quer ser o seu próprio chefe, mas pessoas que estejam constantemente junto com você, cobrando os resultados que você prometeu entregar. Sim. Né? Então, dentro da escola, por exemplo, eu acho que, ou da igreja, ou do futebol, ou grupos de networking, são meios que você tem que estar junto com essas pessoas. Por quê? Porque você não vai ficar falando, né, eu sou boa nisso, eu sou bom naquilo, e depois você não entrega, porque a pessoa encomenda e você não entrega. Ou você vai parar de frequentar aquele ambiente. Sim. Né? Mas se você fala que você faz, você começa a fazer e as pessoas começam a te cobrar. Eu vou abrir um café. Se eu abrir um café, a pessoa fala assim, e abrir o café? E abrir o café? E abrir o café? Né? Então, é importante isso, porque a gente acaba deixando de fazer o que tem que ser feito porque a gente virou o nosso próprio chefe, né? Então, é bom é bom dividir as dores e as conquistas com outras pessoas. Sim, porque às vezes 100%. Realmente está conectado com isso. Então, é aquela coisa, até para diversão, né? Não é nem só para empreendimento. Se está chovendo, eu vou ficar em casa dormindo. Pô, você se planejou para fazer alguma coisa só porque está chovendo, não vai? Se tiver que trabalhar para os outros, você vai. Sim, quando eu tenho compromisso. Até, né,
nesse assunto, eu acho que você ter uma pessoa também que te apoia, uma equipe que está ali com você, cobrando, igual você falou, não é porque você está à frente do negócio que você não precisa ser cobrada, né? Então, eu acho que hoje, né, eu olhando hoje, atendimento só eu que faço, eu não consigo passar para ninguém. Então, às vezes, acumula bastante mensagem, porque eu tenho atendimento, tem a produção, tem várias coisas. Hoje cedo mesmo, né? O Marlon falou assim, vamos responder. Você falou que tem 60 mensagens. Eu falei, então vai aí abrindo, você vai me falando o que é, que você vai respondendo para mim. Porque se eu pego para responder, eu falo que para responder você tem que dar atenção. Eu falo isso para as alunas, não adianta você responder por responder, né? Então, eu quero ter um bom atendimento. Então, ele foi ali, enquanto eu estava fazendo outra coisa, foi, o que eu falo para essa e tal, e então foi ali, eu respondendo, mas com outra pessoa do meu lado. E as meninas que trabalham comigo também, Mari, tem que fazer tal coisa. Aí eu tô ali, Mari, vem, que isso aqui é urgente. Então, assim, eu gosto, eu peço para que as pessoas que estão ao meu redor, não, pode me cobrar, porque senão eu vou acabar esquecendo. Que eu tenho ali minhas prioridades do dia, né, minha agenda do dia. Só que, né, você sabe bem disso, surgem muitas outras ali no meio do dia. Então, assim, você ter pessoas que estão ali do seu lado, te cobrando, te apoiando. A gente já tem um monte de coisa na cabeça que a gente precisa, sabe que precisa ser feito, né? Mas tem coisa que... O maior cobrador da nossa cabeça empreendedora são os boletos, né? Esse é um bem incentivo. Mas os boletos não faz, só o boleto não faz a gente agir, né? Porque a gente coloca outras prioridades na frente. A gente troca as prioridades mesmo sabendo o que precisa ser feito. E aí, quando o tempo passa, a gente olha para trás e o tempo não volta. Sim. Né? E aí, bom, para quem começou a fazer brigadeiro, então, como que essa pessoa... O que você acha que as pessoas possam aprender mais? Já que, de repente, elas não estejam no ambiente que cobra ela. O que ela pode fazer, então, para mudar de ambiente e começar a crescer o negócio, a gerar mais renda e fazer as coisas acontecerem? Vou falar algo que não é nem a propaganda, mas é algo que eu acho essencial, né? O curso hoje que eu ministro aqui no Instituto, né, de doceria. Eu acho que para quem quer empreender com doce, é o pontapé inicial. Porque, assim, a pessoa vir aqui, é um curso que eu ensino desde ficha técnica, precificação, tem marketing pessoal e, fora isso, tem todos os doces fácil e venda possíveis. Então, assim, como eu já estou na 4ª turma, né, eu vejo que cada um dos alunos foca em algo. Então, assim, é um curso que você consegue escolher o que você vai querer trabalhar. Eu tenho aluno que está vendendo torta depois que se formou, eu tenho aluno que está vendendo doce personalizado, eu tenho aluno que está vendendo pão de mel, tem aluno que está trabalhando com kit festa. Então, assim... Mas qual que é a diferença de fazer um curso presencial e fazer um curso online? Doce é doce, eu aprendi a fazer brigadeiro na internet. Totalmente diferente, porque aqui os alunos, um cobra do outro. Entendeu? A gente tem um grupo ali, então um está incentivando o outro semanalmente, né? Eu dei o exemplo da Mari, a Mari fez a primeira aula e já vendeu, porque ela está ali no meio de um monte de gente que tem o mesmo objetivo. Um ajuda o outro. Eu não consegui fazer o brigadeiro, o que você fez? Então, ali no grupo mesmo, eles se ajudam. Fora do grupo também, nossa, achei promoção. Então, assim, são pessoas com o mesmo propósito, empreender e gerar renda. Então, muitas das pessoas que entram aqui, tem eu, né, como inspiração, porque eles sabem que eu vivo da confeitaria, né? É a minha fonte de renda. Então, eu estou ali para ajudar elas no que precisar. Fora os colegas ali de classe, né, que estão ali sempre trocando ideia, o que está dando certo, o que não está dando, o que fez, que vendeu para caramba, um ajuda o outro. Né, porque não é uma concorrência. Quando as pessoas entendem que não é uma concorrência, se unir fica melhor, dá toda a diferença. Né? Hoje em dia, eu tenho muitas amigas confeiteiras, né? A gente se ajuda. Né? Mari, tem uma pasta americana, fechou a loja, não consegui comprar. Mari, tem fita. Ou eu também, às vezes, preciso. Né? Tive a encomenda dos 2.000 cupcakes. Para que eu vou comprar um monte de forma de cupcake, sendo que nem sempre tem essa demanda? Tem algumas forminhas aí para me emprestar, de alumínio. Então, assim, é se unir, uma ajudar a outra. Né? Olha, tá aí um monte de cliente. São José é enorme, tem Jacareí, Taubaté. Então, assim, é se unir e se profissionalizar para fazer um bom trabalho. Depois desses mais de 10 anos na confeitaria, tanto como confeiteira e professora, o que te motiva a continuar na área? Minhas filhas, né? Eu tenho ali
Fora os boletos, eu tenho 2 meninas ali que dependem de mim, né? Somente de mim. Então, eu quero que elas estudem, façam uma faculdade, que não falte nada para elas, que elas vivam bem. Então, assim, todos os dias eu acordo e falo, não, vamos fazer acontecer, porque a gente tem ali a nossa meta da família ali, que é comprar uma casa, então vamos focar ali que a gente vai conseguir. E fora casa, qual que é o seu plano aí pro Cake Mari e para o seu negócio? O que você vê aí para os próximos anos? Eu quero, além da encomenda, né? Eu trabalho há 14 anos com encomenda. Esse ano, o meu projeto é começar com pronta entrega também. Então, esse ano ali a gente vai começar. Já tenho pedidos, né, de pessoas que querem que eu deixe trufas e cones no local para vender. Então, até engraçado, né? Porque a Lara, ela é muito empreendedora, com 6 anos. E ela se ofereceu a ser a marca dela, do pronta entrega. Então, ela quer tá ali por trás. Falei, não, beleza, eu fico por trás ali. Mas ela já até deu o nome, vai ser Larinha Cakes. Então, o pronto entrega ali, eu vou mesclar entre Cake Mari e Larinha Cakes. Para quem quiser aí ter um produto de qualidade para ser vendido no seu comércio, só chamar a Larinha Cakes. Ela tá super empolgada e tá me cobrando todos os dias do Instagram dela, que eu vou divulgar em breve, porque vai sair o Instagram Larinha Cakes. Já tem até o logo que ela já fez. Essa é empreendedora, hein? Bom, para a gente finalizar então, Mari, eu queria que você mandasse um recado para quem está assistindo e sonha em empreender ou sonha em viver da confeitaria. Qual que é o recado que você passa para essa pessoa que está com medo, que está travada em casa ou que já começou, mas ainda assim as coisas não começaram a andar? Qual conselho você daria para essa pessoa? Qual o momento está esperando o que você falaria para ela? Eu acho que a pessoa que quer, ela precisa se permitir, né? Eu falo assim que às vezes a gente espera muito de outra pessoa. Vou ver se fulano vai me ajudar, se ciclano vai me ajudar. Não, você quer. Se você quiser, você dá um jeito, né? Você dá um jeito, por quê? A gente acabou de dar vários exemplos. Ela quer fazer um curso para se profissionalizar, ela quer aprender de forma efetiva para poder vender mesmo. Ela começar a fazer o brigadeiro, ela paga um curso. Então, assim, por isso que eu falo que precisa a pessoa querer. Não adianta ela estar ali esperando de um monte de gente. Então, assim, a pessoa querer, ela consegue. O mundo está aí, né? Os clientes estão aí, o pessoal come doce todo dia, encomenda doce, pede aí do aplicativo. É a pessoa querer. Eu acho que não tem nada que impeça quando uma pessoa quer. Eu dei aí vários exemplos de muita coisa que fizeram eu desistir e eu continuei, né? Pós-pandemia eu voltei, né, quebrada, né? Eu tinha realmente falido, sem nenhum dinheiro e recomecei do zero. Então, assim, não tem desculpa. Não tenho dinheiro. Eu trabalho fora. Eu tenho um monte de aluno aí que trabalha e faz em 3 horas do dia ali, faz o pronto entrega para vender no próprio serviço. E paga o curso com o dinheiro que faz do pronto entrega. Então, não tem desculpa para quem quer. Muito bom. E para quem quer saber mais sobre você, passa para o pessoal onde que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais ou fisicamente. Hoje, né? Olha para a câmera lá e passa o recado. Hoje minha produção fica no Instituto Gourmet, né? A gente tem a produção, mas tem toda a minha história, tem tudo os doces que eu faço, as encomendas que eu já fiz no meu Instagram, @cakemari com i, cake, CAKEMARI.Andrade. Você acha tudo lá, tem meu contato, tem tudo. Muito bom. E para você que está assistindo, quiser acompanhar mais sobre o Tá Esperando o Quê podcast, estamos também no Instagram e no TikTok, também no Spotify e YouTube, Tá Esperando o Quê podcast. E se você quiser me acompanhar no perfil pessoal, Olê Mendonca. Mari, muito obrigado pela sua presença. Sempre um prazer falar contigo, saber mais sobre a sua história. Sempre aparece uma coisa nova, né? Por mais que a gente já tenha conversado bastante para isso, estamos aqui bastante felizes de estar sempre perto e sucesso para essa nova temporada do Cake Mari. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Obrigado. Amém.